O salão principal da antiga biblioteca municipal estava iluminado por luzes suaves que refletiam nas paredes restauradas e nas molduras das obras de arte expostas. O evento reunia artistas, arquitetos, jornalistas e representantes da cidade para celebrar o início de um novo projeto de revitalização urbana e a abertura de uma exposição que prometia reconectar a cidade com suas próprias raízes. Entre os convidados, Ana caminhava lentamente pelo salão. Vestia um vestido azul escuro que contrastava com as cores vibrantes das telas que pendiam das paredes. Aquela noite representava algo importante para ela. Depois de anos longe, aquela era sua primeira grande exposição na cidade onde crescera. Enquanto conversava com alguns visitantes e respondia perguntas sobre suas pinturas, Ana tentava controlar a mistura de ansiedade e esperança que crescia dentro dela. Do outro lado do salão, Lucas também estava presente. Arquitetos, investidores e representantes da prefeitura se aproximavam dele para conversar sobre o grande projeto de revitalização que ele lideraria. Para muitos ali, Lucas era o arquiteto responsável por transformar uma parte esquecida da cidade em um novo símbolo urbano. Ele falava com confiança, explicava ideias, apontava detalhes nos mapas espalhados sobre uma mesa próxima. Mas em um determinado momento, Lucas levantou os olhos. E foi então que tudo mudou. Do outro lado da sala, Ana também havia levantado o olhar. Por um segundo, o barulho do salão pareceu desaparecer. Os dois ficaram imóveis. Havia algo naquele rosto que nenhum dos dois conseguia explicar. Uma sensação estranha de familiaridade. Como se aquele encontro não fosse realmente o primeiro. Como se, de alguma forma, suas vidas já tivessem se cruzado antes. E talvez, muitas vezes. Antes de continuarmos essa história, se você gosta de histórias sobre destino, encontros inesperados e caminhos que parecem se cruzar no momento certo, aproveite para se inscrever no canal. E me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? Agora vamos voltar alguns anos, para entender por que aquele encontro naquela noite parecia tão familiar. Anos antes daquele evento, Ana e Lucas já viviam na mesma cidade. Uma metrópole enorme, vibrante, onde milhões de pessoas caminhavam apressadas todos os dias, sem imaginar quantas histórias se cruzavam silenciosamente ao seu redor. Ana vivia em um pequeno apartamento cheio de telas, pincéis e potes de tinta espalhados por todos os cantos. A música de um antigo toca-discos quase sempre preenchia o ambiente enquanto ela trabalhava. Para Ana, pintar era mais do que uma profissão. Era a forma que ela havia encontrado para entender o mundo. Cada quadro era um fragmento de emoção, uma tentativa de capturar algo que muitas vezes não podia ser explicado em palavras. Do outro lado da cidade, Lucas vivia em um apartamento moderno e minimalista. Seu mundo era feito de linhas retas, cálculos e projetos. Como arquiteto, ele passava os dias planejando edifícios, desenhando estruturas e tentando transformar espaços vazios em algo que tivesse significado. Lucas acreditava que a arquitetura também era uma forma de arte. Mas diferente da pintura, suas criações precisavam obedecer à lógica, ao peso dos materiais e às regras do mundo real. Apesar das diferenças, os dois compartilhavam algo em comum. Ambos estavam procurando alguma coisa. Ana buscava alguém que entendesse a linguagem de suas cores. Lucas procurava algo que desse mais sentido aos edifícios que desenhava. O que nenhum dos dois imaginava era que, mesmo vivendo na mesma cidade, seus caminhos já haviam se aproximado várias vezes. Quase como se o destino estivesse tentando apresentá-los. Mas sempre um pouco cedo demais. Todas as terças-feiras, Ana tinha um pequeno ritual. Ela caminhava até uma cafeteria tranquila perto do centro da cidade, pedia um café preto e se sentava perto da janela com seu caderno de esboços. Ali,
Ela observava as pessoas passando na rua. Às vezes, desenhava rostos desconhecidos. Outras vezes, apenas deixava os pensamentos fluírem. Era um dos poucos momentos da semana em que conseguia sentir que o tempo desacelerava. Na mesma cafeteria, alguns minutos depois, Lucas costumava entrar rapidamente antes de seguir para o escritório. Ele pedia um café com leite no balcão, verificava mensagens no celular e saía apressado para mais um dia de reuniões. Durante meses, os dois frequentaram aquele mesmo lugar. Respiraram o mesmo aroma de café. Sentaram-se a poucos metros um do outro, mas nunca se perceberam. Em uma dessas manhãs, Ana levantou o olhar do caderno justamente quando Lucas já estava saindo pela porta. Foi apenas um segundo. Ela viu um homem atravessando a rua do lado de fora. Lucas, naquele mesmo instante, parou para olhar a vitrine de uma livraria próxima. Nenhum dos dois sabia. Mas aquele havia sido o primeiro momento em que seus caminhos quase se encontraram. E não seria o último. Em uma tarde chuvosa, Ana decidiu entrar em sua livraria favorita. O lugar tinha cheiro de papel antigo e madeira envelhecida. Ela caminhava lentamente entre as estantes procurando um livro de poesia que havia sido recomendado por um amigo. Ao mesmo tempo, em outro corredor da mesma livraria, Lucas observava uma seção de livros sobre urbanismo e arquitetura sustentável. Ele estava dividido entre 2 títulos que poderiam ajudá-lo em um novo projeto. Em determinado momento, ambos estenderam a mão para pegar o mesmo livro. Mas antes que os dedos se tocassem, o telefone de Lucas começou a tocar. Era uma ligação importante do escritório. Ele atendeu imediatamente e se afastou alguns passos para falar. Ana, sem perceber o que quase havia acontecido, pegou o livro e sorriu ao ler o título. Alguns minutos depois, Lucas voltou para a estante. O livro já não estava mais lá. Ele escolheu outro volume e saiu da livraria sem imaginar o quão perto estivera de conhecer alguém que mudaria sua vida. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sobre a cidade, e o destino parecia continuar movendo suas peças lentamente. Alguns meses depois, a cidade organizou um grande festival de rua. Barracas coloridas ocupavam várias quadras do centro histórico. Artistas locais exibiam seus trabalhos e músicos tocavam em pequenos palcos improvisados. Era um daqueles dias em que a cidade parecia respirar mais devagar. Ana havia montado uma pequena barraca com suas aquarelas. Suas pinturas eram simples, mas carregavam algo que chamava a atenção das pessoas. Emoções delicadas, capturadas em cores suaves. Ela conversava com visitantes, explicava a inspiração por trás das obras e sorria com a alegria de finalmente compartilhar sua arte com estranhos. Do outro lado da rua, Lucas caminhava entre a multidão com alguns amigos. Ele havia sido arrastado para o festival contra a própria vontade. Eventos cheios sempre o deixavam um pouco deslocado, mas algo naquele ambiente parecia diferente. Enquanto caminhava, Lucas parou por um instante para observar uma pequena barraca de arte. Havia algo nas cores expostas ali que chamou sua atenção. Ele levantou o olhar, e naquele momento, Ana também levantou os olhos. Os dois se olharam por um breve segundo, mas alguém chamou Lucas pelo nome. Ele virou o rosto. Quando voltou a olhar para a barraca, Ana já estava atendendo outro visitante. O instante havia passado. Foi apenas mais um olhar perdido em meio à multidão. Mais um momento em que o destino aproximou 2 caminhos, mas ainda não permitiu que eles realmente se encontrassem. Com o passar dos anos, a vida começou a levar Ana e Lucas para direções diferentes. Ana decidiu dedicar-se completamente à arte. Participou de pequenas exposições, vendeu algumas pinturas e, aos poucos, começou a viajar em busca de novas inspirações. Cada cidade que visitava deixava marcas em sua pintura. Novas cores, novas histórias, novas emoções. Mas também havia momentos de solidão. Ser artista significava viver entre dúvidas constantes.
Algumas noites, Ana se perguntava se havia escolhido o caminho certo. Enquanto isso, Lucas avançava rapidamente em sua carreira. Seus projetos começaram a ganhar destaque. Ele passou a trabalhar em grandes escritórios de arquitetura e recebeu convites para participar de projetos cada vez mais ambiciosos. Mas junto com o sucesso, vieram também as longas horas de trabalho, a pressão e a sensação de que algo ainda faltava. Lucas construía prédios cada vez maiores, mas, às vezes, sentia que sua própria vida estava parada no mesmo lugar. Mesmo vivendo em cidades diferentes, algo curioso acontecia. De vez em quando, uma memória vaga surgia na mente de ambos. Um olhar perdido em uma multidão. Um rosto que parecia familiar. Mas essas lembranças sempre desapareciam rapidamente, como sonhos que se dissolvem quando acordamos. Na pequena cidade costeira para onde Ana se mudou por um tempo, ela conheceu Helena. Helena era uma escultora experiente, conhecida por suas obras feitas com madeira recolhida na praia. Seus cabelos prateados e sua voz calma transmitiam a tranquilidade de alguém que já havia vivido muitas histórias. Ela rapidamente percebeu algo especial em Ana. Mais do que talento, Helena enxergava nela uma inquietação artística verdadeira. As duas passaram a conversar frequentemente nas noites silenciosas da galeria. Falavam sobre arte, sobre propósito e sobre a dificuldade de encontrar o próprio lugar no mundo. Foi ali também que Ana conheceu um jovem músico local. Ele costumava tocar violão em pequenos bares da cidade e, às vezes, visitava a galeria onde Ana expunha suas pinturas. Havia nele uma sensibilidade que Ana achava reconfortante. Mas mesmo assim, algo dentro dela permanecia incompleto. Enquanto isso, Lucas conhecia Sofia, uma engenheira estrutural brilhante que trabalhava no mesmo projeto que ele. Sofia era inteligente, direta e extremamente competente. As longas horas de trabalho criaram entre eles uma parceria profissional sólida. Fora do trabalho, Lucas começou a sair com Clara, uma jornalista vibrante, cheia de energia e histórias para contar. Ela tornava as noites mais leves. Mas no fundo, Lucas sentia que aquela relação não preenchia o vazio que continuava crescendo silenciosamente dentro dele. Com o tempo, as dúvidas começaram a aparecer com mais força. Ana passava horas sozinha em seu ateliê, olhando para telas em branco. Às vezes sentia que a arte que antes fluía naturalmente, agora exigia um esforço enorme. Ela se perguntava se havia sacrificado estabilidade demais por um sonho incerto. Ser artista significava viver entre momentos de inspiração intensa e longos períodos de silêncio criativo. Lucas, por sua vez, começava a perceber que o sucesso profissional não trazia a satisfação que imaginava. Seus projetos eram aprovados, os edifícios eram construídos, mas cada nova obra parecia apenas mais uma tarefa concluída, não a realização que ele havia imaginado quando começou. Em algumas noites silenciosas no apartamento de hotel, Lucas se pegava pensando na cidade onde cresceu, nas ruas familiares, na cafeteria onde costumava parar antes do trabalho. Havia algo naquela lembrança que parecia importante. Mas ele não conseguia explicar o quê. Enquanto isso, em outra parte do país, Ana também sentia algo parecido. Uma sensação estranha de que talvez precisasse voltar. Voltar para algum lugar onde sua história ainda não estava completamente terminada. E sem que nenhum dos dois soubesse, o destino estava começando a mover suas peças novamente. Em uma tarde silenciosa, enquanto organizava alguns materiais antigos no pequeno apartamento onde estava morando, Ana encontrou uma caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. Era uma caixa simples, marcada pelo tempo. Dentro havia alguns papéis antigos, pequenos esboços feitos anos atrás e lembranças da infância que ela quase havia esquecido. Entre esses objetos, havia um pequeno cavalo de madeira entalhada. Assim que o segurou nas mãos, uma sensação de nostalgia percorreu seu corpo. Ela não se lembrava exatamente de onde o brinquedo havia vindo.
Mas havia algo familiar nele, como se aquele pequeno objeto estivesse conectado a um momento importante de sua infância. Ana ficou alguns minutos observando o cavalo de madeira. A madeira estava desgastada nas bordas, como se tivesse sido muito usada. De alguma forma, aquele pequeno objeto parecia carregar uma história que ela ainda não conseguia lembrar completamente. Naquele mesmo dia, a centenas de quilômetros de distância, Lucas também organizava algumas caixas antigas em seu apartamento. Entre livros e documentos antigos, encontrou uma fotografia desbotada. Era uma foto de muitos anos atrás. Um festival de rua. Ele e alguns amigos apareciam rindo em frente a uma barraca de comida. Lucas olhou para a imagem por alguns segundos. Mas algo chamou sua atenção. No canto da fotografia, quase fora do enquadramento, havia uma pequena barraca de arte. As cores estavam borradas pelo tempo, mas ainda era possível ver algumas pinturas penduradas. Ele franziu a testa. A imagem parecia estranhamente familiar. Como se houvesse uma história ali que ele ainda não conseguia enxergar completamente. Naquela noite, Ana levou o cavalo de madeira até seu ateliê. Colocou o pequeno objeto sobre a mesa e ficou observando-o enquanto preparava novas telas. Quanto mais olhava para ele, mais fragmentos de memória pareciam surgir. Um campo aberto. Barracas coloridas. Música ao fundo. Crianças correndo. Um festival. Ela se lembrava de correr segurando aquele cavalo de madeira nas mãos. Lembrava do calor do sol no fim da tarde e do som distante de uma banda tocando. Mas havia mais alguma coisa naquela lembrança. Algo que ela ainda não conseguia identificar. Enquanto isso, Lucas continuava olhando para a fotografia. Ele ampliou a imagem no celular, tentando enxergar melhor o fundo da cena. No canto da foto, parecia haver uma pequena barraca com quadros coloridos pendurados. Lucas tentou se lembrar daquele dia. O festival. Os amigos. As barracas. E então, uma memória vaga surgiu. Uma menina correndo pelo gramado. O cabelo solto ao vento. E nas mãos, um pequeno cavalo de madeira. Lucas balançou a cabeça levemente. A lembrança era confusa demais. Mas havia algo naquela imagem que despertava uma sensação estranha de familiaridade. Alguns dias depois, Ana recebeu um e-mail inesperado. Era de uma galeria importante localizada em sua cidade natal. Eles estavam organizando uma exposição especial chamada Raízes e Reconstrução, dedicada a artistas que tinham alguma ligação com a cidade. O convite era para que Ana participasse com uma série de pinturas. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para a mensagem na tela. Voltar para aquela cidade significava revisitar muitas memórias, mas também parecia uma oportunidade, talvez uma forma de reconectar sua arte com suas próprias origens. Depois de algum tempo pensando, Ana respondeu aceitando o convite. Enquanto isso, Lucas recebia uma ligação que também mudaria seus próximos meses. Um antigo mentor o convidava para liderar um projeto importante, a revitalização de uma área histórica da mesma cidade onde Lucas havia crescido. Era exatamente o tipo de projeto que ele sempre quis desenvolver. Um trabalho que permitiria unir arquitetura, história e identidade urbana. Lucas aceitou quase imediatamente. Sem saber, ambos haviam tomado decisões que os levariam exatamente para o mesmo lugar. De volta à cidade onde suas histórias haviam começado, Ana chegou primeiro. A cidade parecia ao mesmo tempo familiar e diferente. Algumas ruas haviam mudado, novos prédios surgiram, mas certos lugares permaneciam exatamente como ela lembrava. Ela alugou um pequeno apartamento perto do centro histórico e começou a preparar as pinturas para a exposição. Enquanto caminhava pela cidade, às vezes sentia uma sensação estranha, como se aquele lugar estivesse tentando lhe lembrar de algo importante. Lucas chegou alguns dias depois. Seu escritório temporário ficava em um prédio antigo próximo à área que seria revitalizada. Ele passava os dias visitando ruas históricas,
analisando estruturas antigas e conversando com moradores locais. Curiosamente, seu escritório ficava a poucas quadras do apartamento de Ana. Sem saber, eles voltavam a frequentar os mesmos cafés, caminhar pelas mesmas ruas, respirar o mesmo ar daquela cidade. Mais uma vez, o destino parecia aproximar seus caminhos. Mas ainda havia um último momento reservado para eles. Um evento que reuniria artistas, arquitetos e representantes da cidade. Um coquetel elegante que celebraria tanto a nova exposição da galeria quanto o início do grande projeto de revitalização urbana. Foi nesse evento que Ana e Lucas finalmente se veriam novamente. A noite do evento chegou com uma atmosfera de expectativa silenciosa. O salão principal da antiga biblioteca municipal havia sido restaurado recentemente. As paredes de pedra, as janelas altas e as luzes suaves criavam um ambiente elegante, quase cinematográfico. Convidados circulavam entre as obras expostas enquanto garçons passavam com taças de vinho. Arquitetos, artistas, jornalistas e representantes da prefeitura estavam reunidos ali para celebrar dois acontecimentos importantes: a abertura da nova exposição da galeria e o início do projeto de revitalização urbana da cidade. Ana caminhava pelo salão cumprimentando visitantes. Era estranho voltar à cidade depois de tantos anos. Cada rua parecia carregar lembranças, cada esquina parecia familiar. Mesmo assim, havia algo naquela noite que ela não conseguia explicar. Uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Do outro lado do salão, Lucas conversava com alguns investidores sobre o projeto urbano. Ele explicava ideias, mostrava plantas e falava sobre a importância de preservar a identidade histórica da cidade. Mas, em determinado momento, ele fez uma pausa. Algo chamou sua atenção. Talvez tenha sido apenas um movimento. Talvez uma sensação difícil de explicar. Lucas levantou os olhos. E naquele mesmo instante, Ana também olhou em sua direção. Por alguns segundos, o tempo pareceu desacelerar. O barulho do salão se tornou distante. Os dois ficaram parados, apenas se observando. Nenhum dos dois sabia explicar exatamente o motivo daquela sensação. Mas havia algo naquele rosto que parecia familiar. Muito familiar. Como se aquele encontro não fosse realmente o primeiro. Ana sentiu uma espécie de reconhecimento que não vinha da memória consciente. Era algo mais profundo. Como se alguma parte esquecida de sua história estivesse tentando se revelar. Lucas sentiu a mesma coisa. Ele franziu levemente a testa. Aquela mulher... Ele tinha certeza de já tê-la visto antes. Mas onde? Em qual momento? Nenhum dos dois tinha a resposta, mas ambos sabiam que aquele instante carregava algo importante. Finalmente, Lucas começou a caminhar em direção a ela. Cada passo parecia diminuir não apenas a distância entre eles, mas também anos de caminhos paralelos. Quando Lucas chegou perto, estendeu a mão com um sorriso leve. Lucas. Ana apertou sua mão. Ana. Os dois se afastaram um pouco da multidão e começaram a conversar. No início, falaram sobre a exposição, sobre a arquitetura, sobre a cidade. Mas rapidamente a conversa tomou outro rumo. Eles começaram a descobrir pequenas coincidências. Lucas mencionou a cafeteria que frequentava anos atrás. Ana sorriu imediatamente. Ela também costumava ir lá todas as terças-feiras. Lucas falou sobre uma livraria antiga perto do centro. Ana contou que adorava aquele lugar. Eles continuaram lembrando de lugares, eventos, ruas. Cada nova lembrança parecia aproximar ainda mais as peças daquele quebra-cabeça. Então Lucas mencionou um festival de rua que havia acontecido anos antes. Ana riu. Ela havia vendido algumas pinturas naquele festival. Lucas ficou em silêncio por um momento. Naquele instante, algo finalmente se encaixou. Espera, disse ele lentamente. Você estava em uma barraca de aquarelas? Ana arregalou os olhos. Você estava lá também?
Ambos começaram a rir. Durante anos, eles haviam passado um pelo outro várias vezes, cafeterias, livrarias, festivais, a mesma cidade, os mesmos lugares, mas nunca haviam realmente se encontrado. Até aquela noite. Quando o evento começou a terminar, o salão já estava quase vazio. Alguns convidados se despediam, enquanto a equipe da galeria começava a recolher as taças e ajustar as luzes. Ana e Lucas permaneceram ali por mais alguns minutos, conversando, rindo das coincidências, tentando compreender como suas histórias haviam se cruzado tantas vezes sem que percebessem. Havia uma leve melancolia ao pensar em todos os encontros que quase aconteceram. Mas também havia algo mais forte. A sensação de que, de alguma forma, aquele momento era exatamente o certo. Lucas olhou para uma das pinturas de Ana pendurada na parede. "Engraçado", disse ele. "A gente passou anos andando pelas mesmas ruas. E só agora nos encontramos." Ana sorriu. Talvez não fosse a hora antes. Do lado de fora da biblioteca, a cidade seguia viva. As luzes refletiam nas ruas molhadas pela chuva recente. Antes de se despedirem, caminharam juntos até a porta. Não houve promessas grandiosas, nem declarações dramáticas. Apenas a certeza silenciosa de que aquela história estava apenas começando. Depois de tantos caminhos paralelos, o destino finalmente havia revelado a ligação que sempre existiu entre eles. Agora eu quero saber de você. Você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida por acaso, ou acha que certos encontros já estavam destinados a acontecer? Conta aqui nos comentários. Você já teve um reencontro inesperado com alguém do passado? E se você gosta de histórias como essa, sobre destino, coincidências e caminhos que se cruzam no momento certo, aproveite para se inscrever no canal, porque a próxima história pode surpreender você ainda mais.